Boa tarde, pessoal. Agora vamos apresentar o segundo vídeo, né, dando continuidade sobre pragas da cultura do pimentão. Agora vamos falar sobre as lagartas, né? Lagarta, a primeira não é broca, né? Na verdade é lagarta, conhecida como lagarta rosca. Acho que todo mundo já ouviu falar dela. Então a lagarta rosca é uma praga de solo. Então ela costuma atacar as plantas em início de desenvolvimento, ou seja, em estágio de plântula. Lagarta rosca porque quando a lagarta se enrola, ela fica no formato de uma rosca. Por isso é chamada de lagarta rosca. Ela se enterra, vamos dizer assim, se enterra no solo, e tanto o adulto quanto a lagarta ela tem hábito noturno. É diferente um pouco das outras lagartas que atacam durante o dia, ela tem preferência pela noite. Durante o dia ela se esconde e enterra próximo da planta que ela estava cortando. Então, às vezes você chega, vê que teve um dano, mas não vê a lagarta. Não vê o que causou o problema. Às vezes você tem que cavucar ali em volta da planta para detectar a presença dessa praga. Então, lagarta rosca, conhecido como Agrotis Y. Os adultos são mariposas que medem de 35 a 50 milímetros. Isso de envergadura de uma ponta da asa à outra, apresentando asas anteriores, ou seja, o primeiro par de asa escuras, e as posteriores são mais esbranquiçadas. Cada fêmea pode depositar até 1000 ovos. Então imagine a quantidade de ovos, os quais são depositados em folhas e caules das plantas isoladamente ou em massa de ovos. Então o ovo tem essa característica, né? Parece um ginásio, né? Coberto, né? Circular. Então a lagarta, ó, quando ela está em repouso, ela está desse jeito, ela fica enrolada, para formato de uma rosquinha, por isso que é chamada de lagarta rosca. Elas podem crescer até 45 milímetros. 45 milímetros. Então imagine, 4,5 centímetros. É uma lagarta grande, portanto ela come vorazmente, né? Possui cor marrom acinzentado. Possui o hábito de cortar as plantas ao nível do solo durante a noite, rente ao solo, escondendo-se durante o dia bem próximo das plantas cortadas, né? A duração da fase larval é de aproximadamente 30 dias. 30 dias em média, ou seja, um pouco mais, um pouco menos. Elas transformam-se em pulpa no solo, permanecendo neste estágio por 15 dias. Ou seja, para atingir a fase adulta. Se a fase lagarta transformou em pulpa, leva 15 dias para se transformar em adulto. Quando então emerge os adultos, né? Migram de plantas hospedeiras como as gramíneas. Então, dificilmente aqui para a gente você não tem ambiente adequado para elas, já que nós temos muitas pastagens em volta de qualquer área de cultivo. Os solos com elevado teor de matéria orgânica favorecem sua ocorrência. Agora vamos parar um pouco e pensar. O que a gente precisa colocar em olericultura? O que a gente precisa ter no nosso solo com olericultura? Material orgânico. Então a gente tem um ambiente perfeito para ela, já que a matéria orgânica é favorável ao seu desenvolvimento. Quais são os prejuízos? Redução do número de plantas, sendo que em alguns casos a necessidade de replantio em até às vezes 50% da área. Então é uma perda muito grande. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo. O período crítico ocorre logo após o transplantio, pois as plantas encontram-se em fase de pegamento, o que as torna mais sensíveis ao ataque dessa praga. Beleza, outra praga que ocorre na cultura do pimentão nós já vimos lá na cultura do tomateiro, a Neoleucinoides elegantalis, ou conhecida como broca pequena.
Tá? Lembra que a gente falou sobre ela, a broca pequena? Então, aqui no pimentão ela ataca também. O adulto é uma mariposa de 28 milímetros de envergadura com asas brancas e transparentes, apresentando manchas de cor castanha nas asas anteriores. Aqui essas manchas castanhas, principalmente nas asas anteriores. Tem pequenas pontuações nas asas posteriores também, mas as manchas maiores você verifica nas asas anteriores. Apresenta hábitos noturnos e se abriga durante o dia em locais sombreados, né? Isso o adulto, fazendo voos curtos apenas quando perturbada. Ela prefere ficar em repouso e sair só durante a noite. Os ovos são de coloração branca, os quais são colocados junto ao cálice ou sob as sépalas. 2 a 3 dias após a postura eclodem as larvas. Então, período de incubação de 2 a 3 dias. Os quais penetram nos frutos através de um orifício muito pequeno, já que a lagartinha acabou de sair do ovo. Sendo que esse orifício de entrada, ele cicatriza. Aí você não vê, mas o estrago está sendo feito por dentro, que a lagarta está se desenvolvendo. As lagartas, quando bem desenvolvidas, medem de 11 a 13 milímetros. São inicialmente brancas, passando a coloração rosada. Elas crescem no interior do fruto por cerca de 30 dias. É um período longo, né? É um período larval, ou período de lagarta dessa praga, da broca pequena. Deixando um orifício característico quando sai para puparem no solo. Você deixa um orifício de saída porque ela já está grande. Ocorre do início do florescimento até a colheita, então um período até longo, tendo como período mais crítico o início do florescimento. Danificam flores e frutos, então pode ter uma intensa queda de flores. Ao se alimentarem da polpa, abrem galerias enchendo-as com suas próprias fezes. Essa é a broca pequena. Nós temos também aquela famosa broca do ponteiro também, que pode ser a famosa tuta absoluta, que a gente conhece como traça do tomateiro. Ela ataca aqui, é conhecida como broca do ponteiro. Mas existe uma outra espécie chamada Gnorimoschema bassaniella, né? Então, nome difícil, né? Mas a mais comum é a tuta absoluta. São insetos de ampla distribuição no Brasil e têm importância econômica em algumas áreas localizadas. Então, não é comum, mas pode atacar. Onde foram constatadas perda de até 66% dos frutos quando o ataque é intenso. As mariposas são muito pequenas, de cor cinza escura e cabeça marrom clara, cujo comprimento pode alcançar até 6 milímetros. Então são mariposas pequenas, né? Mas causam estragos, né? A postura é feita no interior dos botões florais ou extremidade das brotações e ponteiro, isoladamente ou em grupo de 2 ou 3 ovos. Então ela pode colocar próximo do furo ou próximo do ponteiro, já que elas podem entrar no ponteiro da planta e afetar o desenvolvimento da mesma. As larvas alimentam-se no interior das hastes ou ponteiro, perfurando galerias e também das flores e frutos, onde alimentam-se das sementes. Então, elas podem entrar nos ponteiros, região de crescimento da planta, abrindo galeria no interior, como pode atacar flores e frutos também. Há registro que uma só larva pode danificar vários frutos antes de iniciar a fase de pupa no solo. Ou seja, ela entra no fruto, sai, entra no outro fruto, sai e assim vai, né? Os orifícios da saída das larvas servem como via de entrada para moscas, tá? Diversas, as quais ovipositam no interior dos frutos e cujas larvas favorecem o apodrecimento deles. Então, quando uma larva de mosca ela começa a se alimentar, ela libera enzimas digestivas
Então, a tendência é que o fruto inicie um apodrecimento devido à entrada de moscas. Frutos atacados desprendem-se das plantas tão logo é iniciada a maturação. E em certos casos a formação de uma camada bastante espessa de frutos cai sobre a copa das plantas. Então você pode ter uma intensa queda de frutos, tá? E se você não catar, reinicia uma nova infestação. Os frutos danificados que conseguem manter-se na planta, mesmo maduros ou aqueles que são colhidos enquanto colonizados pelas larvas ou moscas. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Então, pessoal, voltando. Os frutos danificados que conseguem manter-se na planta, mesmo maduros, ou aqueles que são colhidos enquanto colonizados por larvas ou moscas, né? Larvas ou por larvas da própria mariposa ou pelas moscas, são impróprios para consumo. Então você não tem o prejuízo que você vai ter. Outra praga, pessoal, da cultura do pimentão, assim como na cultura do tomate, é a famosa vaquinha, os besouros. Vaquinha, brasileirinha, patriota, né? Recebe esses nomes. São conhecidos, aqui nesse caso é conhecido como diabrótica speciosa, a gente já comentou, pela cor, né? Verde meio amarelado. Os besouros são de coloração verde amarelada, característica, né? Essa é uma característica típica, com 5 a 7 milímetros de comprimento e corpo ovalado. Essa é a característica do adulto. As fêmeas fazem a postura no solo, próximo ao caule das plantas, já que as larvas vão se alimentar no sistema radicular. Essas aqui são as larvas, são conhecidas como larva alfinete. Possui no dorso do último segmento abdominal uma placa quitinosa de cor marrom ou preta, essa estrutura aqui. Os danos causados pelas larvas às raízes das plantas são em geral pouco importantes. Então, se a planta tem um sistema radicular bem desenvolvido, a não ser que tenha desenvolvimento de alguma bactéria ou fungo que penetre nessa planta, só o dano mecânico não é suficiente para matar a planta. Danos. Os adultos, contudo, podem produzir injúrias sérias quando se alimentam das folhas, ou seja, uma drástica redução da área fotossintética da planta, principalmente em plantas nas sementeiras. Quando as plantas estão bem pequenas, pode reduzir o número de plantas para você levar para campo, ou recém-transplantadas para o campo. Vamos dizer, acabamos de falar da vaquinha, nós temos um outro, né, besouro, que também causa um dano foliar, conhecido como burrinho. Nós temos as diabróticas, né, a vaquinha, é uma verdadeira fazenda, né, a gente falou da vaquinha, agora vamos falar do burrinho, né, é conhecido como Epicauta aporema. Os adultos são besouros polífagos, ou seja, se alimentam de várias plantas hospedeiras. Eles são negros, revestidos de densa pilosidade cinza do corpo e média de 8 a 17 milímetros de comprimento. Olha a característica. O primeiro par de asa tem uma densa pilosidade de coloração cinza, com manchas escuras. Quer dizer, é a falta de pelo nesses pontos escuros, que por baixo é tudo preto. As fêmeas ovipositam geralmente no solo, podendo alcançar de 400 a 500 ovos durante o ciclo de vida, durante a longevidade da fêmea. Os ovos eclodem após 10 dias e deles originam-se larvas que são ativas e fortes predadoras de outros insetos. Então é até uma situação interessante, né? Porque o adulto ele é um importante praga desfolhadora, ou seja, redução da área fotossintética da planta de pimentão. No entanto, a larva dele no solo é predadora, se alimenta predando outros insetos. Então a larva, a fase jovem é predadora, a fase adulta é fitófaga, se alimenta de plantas.
O adulto é a única fase desta espécie que é prejudicial às plantas, porque alimenta-se das folhas, ramos tenros e brotações. Então, olha aqui, ó, se alimentando, comendo a folha do pimentão. Eu estou passando rápido esse daqui porque são pragas menos importantes, pessoal, aqueles que a gente comentou. Agora, outra praga, e aqui a gente vai ter uma que é importante, mas a gente já falou antes também, pode ser que a gente vá um pouco mais rápido, que são os ácaros. Eles geralmente causam prejuízo em duas situações. A combinação de fatores climáticos, como alta temperatura, baixa umidade e ausência de chuvas, favorece o crescimento populacional. Período seco, mais comum para a gente. O desequilíbrio ambiental provocado pelo uso constante de inseticidas e fungicidas nas lavouras favorece o crescimento populacional dos ácaros, que favorece o crescimento populacional dessas pragas. As espécies mais importantes são o ácaro rajado, Tetranychus urticae, que eu estou com um problema aqui na minha casa em Roseira, vou passar um enxofre logo, se não chover. E os ácaros vermelhos, Tetranychus evans e Tetranychus marianedae. Então aqui são os ácaros que a gente chama ácaros da teia. E também o ácaro branco, Polyphagotyphonemus latus, que não faz teia. Só isso? Não, nós temos também o ácaro plano, conhecido como Brevipalpus phoenicis. Ácaro plano. A gente viu lá no tomateiro também. Não, desculpa, tomateiro a gente não viu. Só aqui nós temos problema com ácaro plano em cítrus, transmitindo a leprose dos cítrus. Nós temos problema no café e problema em maracujá com ácaro plano. Então vamos lá. Ácaro rajado, Tetranychus urticae, apresenta-se nas cores branca, verde, alaranjada e vermelha, e tem duas manchas pretas em seu dorso. Então ele tem essa característica aqui, ó, essas duas manchas aqui laterais é o que caracteriza o ácaro rajado, e eles fazem teia na face inferior da folha. É algo que interessante e também causa despigmentação das folhas. O ácaro aqui repetiu de novo. Isso aqui na verdade não é o ácaro rajado. Eu vou corrigir aqui para passar para vocês só um instante. Então, pessoal, o ácaro vermelho possui coloração vermelho muito intenso que distingue facilmente de outros ácaros. Então, nós temos aqui o ácaro rajado e aqui o ácaro vermelho. Então, a cor quase uma cor de sangue. Então, você distingue olhando, você vê um pontinho, até um pontinho bem escuro. Porque eles são muito pequenos, para você ver o olho nu é bem complicado. Ambos localizam na face inferior das folhas, independente da idade destes, né? Causando danos caracterizados pelos seguintes sintomas: clorose generalizada das folhas, ou seja, despigmentação das folhas, que você consegue ver inclusive na face superior, sendo que as nervuras mantêm-se mais verdes, porque eles estão sugando entre as nervuras, não estão sugando na nervura. Aparecimento de teia envolvendo uma ou mais folhas e queda acentuada das folhas e morte das plantas. Esses são os sintomas dos ácaros tetraniquídeos, né? O ácaro rajado e o ácaro vermelho. Nós temos o ácaro branco também, Polyphagotyphonemus latus. Localiza-se preferencialmente na parte apical da planta, nos brotos terminais. Seus danos tornam as folhas endurecidas, que a gente chama de coriáceas, com os bordos recurvados ventralmente e de coloração bronzeada essas folhas. Esses são os sintomas. Geralmente, como ele ataca o ponteiro, injeta toxina, você tem as folhas deformadas, enroladas, e a parte inferior da folha apresenta coloração bronzeada. Aqui é o ácaro branco.
é invisível ao olho nu pelo tamanho que ele tem. Você vai ver como se fosse um pozinho ali, uma farinha de trigo, de tão pequeno que ele é. Nós temos também, pessoal, o ácaro plano, Brevipalco phoenicis. Por serem muito pequenos, são difíceis de se ver a olho nu, semelhante ao ácaro branco, até menor. Uma das maneiras de identificar a espécie é através da descrição da sintomatologia dos danos, né? O ácaro plano localiza nas hastes e folhas mais tenras da planta, também, semelhante ao ácaro branco. As plantas podem apresentar aparência bronzeada ou manchas cloróticas nas folhas. Esse aqui é o ácaro plano, porque ele fica chato, ele fica com 3 pares de pernas para frente e 2 pares de perna para frente e 2 pares de perna para trás. Aí ele fica bem esticadinho, ele é bem plano, então ele é difícil até de você ver. Tá, beleza. Essas, pessoal, são as pragas que ocorrem na cultura do pimentão. E como controlar essas pragas? Então vamos lá. Primeiro passo, nós temos uma medida de controle chamada controle cultural. O que eu devo fazer? Primeiro, destruir restos de cultura e de colheita. Ou seja, eu nunca devo esperar para a semana seguinte, após terminar as colheitas naquela cultura, definitivamente. Não devo fazer isso porque serve de fonte de infestação para outras culturas mais novas, né? Então você deve eliminar. Porque nesse caso, caso contrário, as pragas permanecerão alojadas nele para atacar o próximo cultivo que foi instalado na mesma área ou na vizinhança. Evitar plantio continuado, ou que a gente chama de escalonado, né? Sem um intervalo longo em áreas próximas para evitar o aumento exagerado da população de determinadas pragas. Então, é difícil quando o produtor tem uma área pequena, não trabalhar com um escalonamento, já que ele tem que entregar toda semana no mercado. Quem tem área grande pode jogar isso, um plantio aqui e um plantio mais distante, que é para evitar essa infestação de uma área nova de insetos que tem uma área mais velha. Fazer rotação de cultura com o objetivo de interromper gerações sucessivas de espécies de pragas da mesma área ou região. Tá? Rotação de culturas. Quando eu tenho espaço é possível, quando eu trabalho com várias espécies é possível. Agora, se a pessoa trabalha só com pimentão, aí fica mais complicado, né? Procurar plantar longe de outros cultivos sujeitos à mesma praga e doenças, e na época mais adequada eu devo trabalhar. Então eu tenho que conhecer o comportamento de cada praga para que eu consiga fazer um planejamento assim. Manter as áreas de cultivo livres de plantas hospedeiras silvestres e outras plantas hospedeiras de pragas, que constituem foco de infestação de insetos e ácaros. Então, geralmente quem trabalha com olericultura não pode ter nem planta daninha pertinho. Deixar uma distância maior, tem que estar eliminando. Utilizar somente sementes ou mudas sadias e produzir mudas em telados quando possível. Utilização de cultivares resistentes quando houver disponibilidade. Isso resistência a vírus. Nós podemos também utilizar o controle físico. O que eu posso utilizar no controle físico? Utilizar para monitoramento, diminuição de população de insetos, como mosca branca, pulgão, trips. Armadilhas adesivas, que a gente comentou já na cultura do tomateiro e também pode ser empregado em pimentão. Ela é impregnada com cola ou óleo, 140 mais ou menos, né? De cor amarela ou azul. Ou você pode pegar essas placas com cor amarela e com cor azul e colocar, porque uma é só mais atrativo para um tipo de inseto, outro mais atrativo para outro tipo de inseto. Mosca branca, pulgão e trips. Aqui é a de coloração azul e aqui é a de coloração amarela. Olha a quantidade, todo pontinho desse é inseto aqui, Olha a quantidade absurda.
A cor amarela atrai mosca branca, pode atrair também trips, pulgões e laiva minadora, e a cor azul atrai somente trips. Colocar as armadilhas entre as plantas, na mesma altura das plantas de preferência, onde os adultos vão estar voando. Para pulgão, o monitoramento também pode ser feito com bandejas amarelas contendo água e detergente. Mas aí é mais complicado, você tem que botar essas bandejas com água no chão. A água impregnada com cola é mais eficiente, porque ela está numa altura de voo desses indivíduos. Utilizar armadilha luminosa para monitoramento e diminuição da população de pragas, como broca pequena e outras mariposas. Então, eu posso fazer armadilha luminosa e distribuir na área, que eu vou estar capturando os adultos, tanto macho quanto fêmea, dessas de mariposa, né? De preferência. Pode coletar algum besouro, também algum percevejo, mas vai coletar mais as mariposas. E o controle químico? Inseticidas e acaricidas não devem ser aplicados preventivamente. Então, precisa começar a surgir a praga para que eu entre com medidas de controle. Deve ser usado de maneira racional, pois o uso indiscriminado de produtos químicos favorece aumento populacional das pragas, principalmente de ácaros e laiva minadora. Então, quando eu começo a utilizar com muita intensidade, eu elimino os inimigos naturais e as pragas tendem a ressurgir com um crescimento populacional muito mais rápido que os inimigos naturais. Então, eu tenho que usar de forma racional, ou seja, só no momento que realmente é necessário. Utilizar apenas produto registrado para a cultura nas dosagens recomendadas pelo fabricante. A gente costuma, às vezes, se é algo pequeno, você pegar e despejar com o próprio frasco e não fazer a dosagem. Então, certo é acompanhar a dosagem recomendada pelo fabricante. Efetuar pulverizações a partir das 16 horas para evitar a rápida evaporação da água e degradação do produto. E pegar os indivíduos adultos, as mariposas, que têm hábito noturno, claro, né? Então, a partir de 16 horas, quando chegar início da noite, você vai ter um resíduo ainda bem alto, né? Bem, pessoal, era só isso sobre a cultura do pimentão. Gostaria de agradecer a todos e qualquer dúvida, por favor, me procurem. Eu terei o maior prazer em resolver, né, ou responder as dúvidas de vocês. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.